Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. A cada semana a gente vai descobrindo uma herança maldita que a 777 deixou enterrada no Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso. Existe uma promessa do Vasco de contratar um atacante e um zagueiro. Mas atenção, contagem regressiva. O Vasco tem um mês para realizar essa contratação e não mais. São 30 dias e eu vou te explicar. Já não há mais ingressos para o jogo do Vasco contra o Atlético Goianiense na terça-feira pela Copa do Brasil. Lógico que para amanhã os ingressos também já estão esgotados. No futsal, ontem, Vasco vencia o Concórdia e acabou tomando um gol, faltando 3 segundos. Temos o jogo da volta na próxima quinta-feira em Teresópolis, faz oitavas de final da Copa do Campeonato Brasileiro de Futsal. Lembrando a você, se inscreva no canal e vire membro, para que você concorra a um super kit oficial, um oferecimento da loja Gigante da Colina. O link da loja está na descrição e você vai concorrer à camisa do ano do centenário, a camisa que o Vasco conquistou a Libertadores da América. Vire membro do canal, é muito importante para a ascensão do mesmo. Vou rodar a vinheta e aí na volta a gente vai falar sobre o Vasco e dessa maldita 777. Tá inscrito no canal, né? Maravilha, vire membro do canal, quero que você vire membro do canal, que você concorra a um kit. Torcedor, você que curte apostas esportivas, eu tinha um cupom na KTO, Leonardo Baran. Agora eu tô com outro cupom, então você que já utilizou o Leonardo Baran, pode agora utilizar Baran e você terá um bônus. Maravilha? Lá na KTO, onde a diversão acontece. A 777 deixa uma herança para o Vasco que eu vou te contar. Além das grandes trapalhadas da empresa em relação às contratações mal feitas, às promessas não cumpridas, ao orçamento que o Vasco teria e não teve, a modernidade no CT que não aconteceu, dentre outras coisas em contrato que o Pedrinho não revela por conta de estar no contrato, sigilo, né? Não pode revelar. O Marcelo Santana, que é o diretor de futebol do Vasco da Gama, revelou, conversando com pessoas próximas, que o Vasco tem dificuldades nessa janela. Por quê? Herança da 777. Vamos lá. Luvas atrasadas de vários jogadores que foram contratados desde janeiro do ano passado. São atletas que foram contratados. Na negociação pede-se uma luva, que é uma grana de cara, e a 777 não pagou. A Vasco SAF não pagou. É importante isso aí, você vai entender já já. A Vasco SAF não pagou. À época, quem mandava na Vasco SAF era a 777. E você vai entender por que eu estou falando da Vasco SAF. Empresários que participaram das negociações, muitos não receberam da Vasco SAF. Clubes também não receberam. Clubes que negociaram com o Vasco da Gama. Então a Vasco SAF tem dívidas com esses clubes. Comissões também não foram pagas pela Vasco SAF. São heranças da 777 dentro da Vasco SAF. E por que eu estou batendo nessa tecla? Barulho desse caminhão aí. É um caminhão de limpeza aqui de Paris. E por que eu estou batendo nessa tecla, para que você entenda? Porque hoje, a mesma Vasco SAF, liderada pelo Pedrinho, vai ao mercado e encontra algumas barreiras.
de clubes, de empresários, de jogadores que não querem ir para o Vasco por conta de problemas da Vasco SAF, criadas pela 777. Então hoje às vezes você pensa, não, mas agora não é mais a 777, agora é o Pedrinho. É verdade, mas a negociação é de uma empresa que deve, que é a Vasco SAF. Eu já expliquei isso aqui. É como se o João é quem manda na empresa Baran. A empresa Baran tem várias dívidas. O João vai embora, entra o Joaquim. A empresa Baran continua com dívidas. As negociações são feitas com a empresa Baran. Mesmo que mude o diretor, o credor não quer saber. O credor está negociando é com o Baran. Eu não quero saber quem é o presidente, quem é o dono, quem é agora o manda-chuva. Mesmo que você tenha confiança. Nesse caso, no Pedrinho. Mas a empresa Vasco SAF está devendo. Herança dessa maldita 777. E o Vasco tem um mês para contratar um zagueiro e um atacante, que são as prioridades segundo o próprio Marcelo Santana. E por que o Vasco tem um mês? Porque no dia 2 de setembro, exatamente daqui a um mês, fecha a janela. O Vasco não vai mais poder contratar. Então, até o dia 2 de setembro, o Vasco precisa fechar uma negociação com um zagueiro e também com um atacante. Eu não vou especular qualquer nome, são muitos atletas que são oferecidos ao Vasco, outros que o Vasco vai atrás, e aí tem a competitividade com outros clubes. O fato é que o Vasco, corre atrás do tempo. Amanhã tem jogo diante do Bragantino, em São Januário, mais uma vez o estádio lotado. A torcida, a medalha de ouro, a torcida do Vasco sempre chega junto e não está sendo diferente. O Vasco precisa vencer. Eu fui dar uma olhada hoje, com muito carinho, na tabela de classificação e você vai perceber que se o Vasco vencer o Bragantino, ele inverte com o Bragantino a situação na tabela. O Vasco é o 11º, o Bragantino é o 10º. Só que o Bragantino tem um jogo a menos. Então, se o Vasco perder para o Bragantino, dificilmente o Vasco vai conseguir, nas próximas rodadas, chegar na primeira página da tabela, que é do 1º ao 10º. Porque o 10º hoje é o Bragantino com um jogo a menos e está na frente do Vasco. Se ele vencer o Vasco, ele abre uma boa vantagem na pontuação, ainda com jogo a menos. E o confronto já foi realizado. Então o Vasco precisa vencer. Esse é o motivo. O segundo motivo, olha para trás. São muitos os clubes que estão atrás do Vasco com jogos a menos. O Internacional, por exemplo, tem apenas 15 jogos, enquanto o Vasco tem 19. O Internacional provavelmente vai ultrapassar o Vasco. Ele não vai ficar sem pontuar tantas partidas. E outros clubes também. Então é fundamental que o Vasco volte a vencer. O Vasco pega o Bragantino em São Januário e depois pega o Fluminense no estádio Newton Santos. Futsal, ontem o Vasco jogou a fase oitavas de final do Campeonato Brasileiro, jogo em Santa Catarina, diante do Concórdia. O Vasco estava ganhando o jogo 1-0, gol do Daniel Leal, estou mostrando o gol aí para você. Faltando 3 segundos, o Vasco tomou o gol de empate. O jogo da volta será no dia 8, próxima quinta-feira, em Teresópolis, mando de quadra do Vasco da Gama, que tem o piso da Altipisos. E o time do Vasco joga bem melhor, no melhor piso do Brasil, que é o piso da Altipisos. Piso modular, quadras esportivas, com a Altipisos. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, programa ao vivo no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor. Eu estou te esperando.